O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Até porque palavras demais, em algumas circunstâncias, elas querem dizer mais uma falta de confiança e uma falta de consciência do que realmente se precisa, do que realmente se quer. Quando alguém começa a querer explicar ou a pedir coisas com inúmeras justificativas, geralmente tem alguma coisa errada. Bom, para entendermos e aprofundarmos um pouco nisso, peço licença a fim de que voltemos a Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 11. O trecho de Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 11, ele está marcado num momento onde o povo de Deus, tendo visto toda a sua destruição, o que ele conseguiu experimentar e encontrar de pior pelas escolhas que fez, e tendo que se reconstruir, tendo que se refazer, ele esbarra sempre naquilo que eu acredito que todos nós conhecemos bem. Diante de algumas batalhas ou dificuldades que enfrentamos todos os dias, ou em algumas circunstâncias, o peso parece ser tamanho que a vontade de jogar a toalha é iminente. Ou tamanho desânimo, aquela pergunta, mas para quê? De novo? Não adianta nada, é igual quando você explica uma coisa para alguém por 2, 3, 4, 5, 6, 20 vezes e a pessoa não capta aquilo, e talvez sejamos nós que não conseguimos falar adequadamente e fica aquela, mas eu vou ter que falar de novo. Bom, o povo de Deus está assim. Percebe que todo o seu empenho, toda a sua busca para tentar se reconstruir e se refazer parece um gastar forças desnecessariamente. E aí, uma circunstância pode vir ao coração desse mesmo povo, mas eu acredito que não no nosso. Será que realmente o Senhor nos fez sair de onde nós estávamos, virmos até aqui, começar a construir tudo isso de novo? Será que realmente é a vontade de Deus?
Porque não vemos fruto, não vemos nada acontecer. E Isaías, então, no capítulo 55, versículos 10 a 11, vai dizer exatamente assim: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, como a água e a neve, assim a minha palavra. Inevitavelmente, aonde ela cai, ela tem a sua força. Isso é um estímulo para o povo de Deus, porque para o povo da Bíblia existe uma coisa que é evidente e que marca a experiência deles, não a nossa. Não a nossa. Para eles, no povo da Bíblia, quando diz, o Senhor disse e fará, pode levar o tempo que for, eles continuam a seguir o caminho conforme aquilo que o Senhor disse que faria. Aí está. Imagina o povo de Jerusalém olhando para aquela cidade completamente destruída e com todos os esforços para fazer com que aquela cidade se levantasse novamente, a população, e estarem isso quer dizer, olhe, nem que leve um tempo, mas como a água da chuva cai na terra e após um tempo algo acontece, da mesma forma, a palavra que o Senhor planta no coração de seus fiéis, ela realizará a sua promessa. Mas ela sempre tem um empecilho. Como é o empecilho da água da chuva ou da neve. Agora transportando e trazendo para cá, para o nosso tempo, a palavra de Deus ela é viva, eficaz, tem a sua força, mas Deus não pode me obrigar a fazer nada, nem a realizar algo que eu não queira. Ele não pode fazer aquilo que cabe a mim. Se eu não quiser, nada acontece. E aí, me lembrando um pouco dos problemas que nós temos em algumas cidades, a secura e a morte de algumas nascentes se dá ou porque se corta a vegetação ou porque se permeabiliza o solo. Existem muitos corações e muitos homens, como também no tempo de Isaías, que tinham o coração impermeabilizado. A palavra, sendo comparada à água, ela precisa ter condições de penetrar aonde ela atinge. E alguns, mesmo com muitas orações, muitas palavras, muitas ações, têm um coração impermeável. Como a água não passa em determinadas superfícies, a palavra também não passa em determinados corações. Não porque ela não tenha sua força, é porque, antes de tudo, num desejo imenso de falar tanto sobre tudo, sobre todas as coisas, se esquecem de ter aquilo que o Pai Nosso tem como maestria. Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso que estás em todos os lugares, que conhece todas as pessoas e todas as circunstâncias, que nós sejamos capazes de mostrar a sua santidade. Ora, essa santidade ela só será demonstrada a partir do momento em que a palavra dele deixar de ser simplesmente uma fala, mas entrando nos meus ouvidos, cair no mais profundo do meu ser e ali encontrar um lugar onde ela possa transformar tantas coisas que podem ser ressequidas em lugares capazes de gerar vida. A santidade de Deus ser vista em nós. E esse foi o pedido que nós rezamos na oração da coleta. Que nós realmente tenhamos na nossa profundidade um coração mortificado pela penitência. Que nós sejamos capazes de olhar com profundidade,
quais são as reais circunstâncias nas quais nós não deixamos com que a palavra dele em nós crie, como que um manancial, ou que nós sejamos capazes de nos tornar como rochas que deixam a água penetrar dentro de si e ter fonte de vida, como a água também é. E para isso é necessário ter uma disposição, e que geralmente nas nossas muitas falas não dão espaço para isso. Antes de tudo, seja feita a tua vontade, o teu reinado seja instalado, que a tua vontade seja o parâmetro. Porque quando a tua vontade vier, também o teu reino estará entre nós. E assim, no pão de cada dia, nas ofensas de cada dia, quando nós virmos as possibilidades de tantas coisas que tentam nos desviar do horizonte que o Senhor nos apresenta, mesmo quando nós tivermos a possibilidade de trilhar um caminho que não é adequado, nós recordaremos somente disso. Nós acolhemos a Tua palavra e em nós ela pode produzir muito, muito fruto. Senhor. Então, hoje, o que queria dizer é muito simples. Muitas das nossas orações, mais do que um diálogo com aquele que nós, tenho certeza, nós buscamos, muitas das nossas orações, ou muitas das orações ensinadas com tantas palavras, deixam de lado esse exercício de abrir-se para acolher aquilo que Ele tem também a me dizer e a comigo viver. Se o Senhor liberta os justos de todas as angústias, a primeira coisa que nós podemos fazer diante de alguém que está angustiado é escutá-lo nas suas angústias, mas também ajudá-lo falando de um outro caminho que seja diferente daquilo que ele só consegue observar e que lhe é causa de angústia. Será que nós escutamos esse retorno daquele que, mais do que nos escutar, está também disposto a nos conduzir e nos falar com sua palavra, que pode sim fecundar nossa história como a água ou como a neve? As nossas orações têm um caráter de buscar aquele que se deixa encontrar, ou tem mais o caráter de eu preciso fazer isso? Peçamos a Deus a capacidade de deixar nosso coração ser encharcado daquilo que a palavra dele nos traz. A palavra dele nos traz vida. Ela encontra lugar em nós? Ela realmente encontra lugar em todos nós? Peçamos ao Senhor a sua graça e de pé apresentemos nossas preces.